Bem-vindo ao canal do Ministério Manancial de Vida. Através dele, estamos levando a vida de Jesus a todos os cantos do planeta. Assista a essa ministração, a qual desatará o poder de Deus sobre você. Amém? Que Deus possa ter lhes dado um dia muito abençoado e fazemos votos para que em tudo Deus as estabeleça e as abençoe poderosamente. Damos as boas-vindas aos nossos irmãos que estão linkados agora via YouTube, também aqueles que nos assistem depois no nosso canal. Muitos testemunhos de pessoas de várias partes do Brasil que acompanham as nossas pregações. Ontem conversava com o irmão, mora bem pertinho daqui, né? E ele diz assim: eu escuto o culto de casa, eu assisto a pregação também. Então vai aí, Marquinho, meu abraço, venha nos ouvir aqui, viu, querido? Grande bênção, o Marquinho e a Mariana. Mas também que eles nos acompanham. E o Judá, né? Judá, como eu disse para o Judá é filho dessa casa. Aleluia. Meus amados, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo de número 26. 26, e desde no 26 nós vamos ir trabalhando a partir do versículo 1 até o versículo 24. Mas o que eu quero ler inicialmente, então a Tati coloca ali o 22. Essa semana foi a nossa semana de oração, e a partir das 5 da manhã nós estivemos reunidos aqui orando, e nós oramos sobre pautas de palavras que o Senhor foi nos dando. E um dos dias, não lembro se foi terça ou quarta, a pauta foi sobre este texto, o de Gênesis 26. E foi muito precioso porque o Senhor falou muito comigo durante o dia sobre este texto e me deu a direção de ministrar hoje sobre este tema: Reobote, o estabelecer do Senhor. Vou falar um pouquinho sobre a vida de Isaac, o filho de Abraão, patriarca, a quem a Bíblia se refere o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso é muito importante, porque a Bíblia mostra por várias e reiteradas vezes que Deus é o Deus destes patriarcas. Então eles são patriarcas modelos, não modelos estéticos, mas eles são patriarcas modelos no que diz respeito ao relacionamento individual de cada um para com o seu Senhor. Deus, a partir de Abraão, Isaac e Jacó, estabelece paradigmas de relação e paradigmas de tratamento. Não tenho tempo de lhes mostrar o modelo individual de cada um. O que é engraçado, porque a história de Isaac praticamente se resume no capítulo 26. O espaço ele é pequeno, literário, sobre a vida deste homem, mas ele tem lições maravilhosas, e sobre algumas dessas lições nós vamos meditar esta noite. Amém? Eu creio particularmente que Deus é um Deus que abençoa, diga comigo, abençoa e estabelece. Nós vivemos em dias de muito conflito, de muita controvérsia filosófica, teológica, religiosa.
Não tenho tempo de debater sobre isso agora, bem que gostaria. E praticamente que a igreja ela está dividida em seu coração por causa do acesso de Facebook, de YouTube, e todos os dias, a toda hora, você ouve pregações de pessoas que ficam dizendo que, ou criticando e gerando culpa sobre os crentes que procuram, ou as pessoas que desejam a bênção de Deus, como se desejar a bênção de Deus fosse um pecado, como se esperar ser abençoado por Deus fosse um pecado. Então tem pessoas que, se elas querem algo de Deus, se sentem culpadas. Eu vou à igreja buscar uma bênção e lá escuto um pregador de YouTube criticando ou exortando ou trazendo uma palavra filosófica diferente ou teológica diferente, gera uma culpa. E quando você se sente culpado, você aniquila, rompe a fé. E a fé é o caminho que nos leva a ver a mão de Deus. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você não tem fé, você não consegue agradar ao Senhor. Se você tem culpa e medo, você não vai ter como agradar ao Senhor, porque você está com sentimento de culpa e com sentimento de medo. Está comigo? Então eu creio que Deus tem um estabelecimento para cada família. Aliás, é impossível servir a Deus, ser fiel a Deus e não ser estabelecido. O homem é um ser espiritual, o homem é um ser biológico, o homem é um ser emocional, e ele vive dentro desses três âmbitos e aspectos da vida. Ele tem necessidades espirituais, ele tem necessidades biológicas, e ele tem necessidades emocionais, necessidades espirituais de maturidade, de crescimento, de bênção espiritual, de comunhão, de intimidade com Deus. E você pode chamar isso de prosperidade emocional, de ser uma pessoa equilibrada, abençoada nas suas emoções, que tem um excelente vetor da vida, de relacionamento, de forma de vida. E ali também está incluso a prosperidade. Biológico, porque ele tem uma vida biológica que também tem suas necessidades biológicas. Mora num corpo, habitamos numa vida corpórea e temos necessidades que estão relacionadas com nossa vida física. Temos desejos, anseios, vontades, sonhos, e nenhum desses sonhos estão errados. Um pai de família, é óbvio que ele deseja ter uma família assentada em bênçãos, em alimentação, em propósitos de vida, em conquistar coisas, em que seus filhos estudem, progridam e sejam abençoados na vida. Pensar diferente a isso é errado, seria mediocridade. Como pode um cristão querer viver no meio social
E é um ambiente onde o ser humano se desenvolve em termos de relacionamento, de vida, sociologicamente falando. Como pode um cristão se desenvolver sadia, de forma boa, dar bom testemunho, se mostrar que ele serve a um Deus de amor e graça, se ele não tem ambições básicas e mínimas dentro de sua existência, de querer progredir, ser alguém profissionalmente realizado, como família realizado, com sonhos básicos realizados? É impossível. É impossível. Estamos inseridos num contexto, e como contextos temos sonhos. Sonhamos em melhorar, e não está errado. Eu quero lhe dizer que ser livre de toda culpa não está errado. Não está errado. Isso vem de Deus. Deus lhe criou assim, Deus lhe fez assim. Eu conversava hoje de manhã com alguém, acho que com meus cunhados, e falava sobre: você pode colocar uma pessoa muito tempo a viver com escassez, mas coloque uma semana a viver com fartura, e a pessoa se adapta rapidamente, e ela nunca mais vai querer a escassez. Ela vai dizer: eu nasci para fartura, porque isso está intrínseco no Criador que nos fez assim. O Criador é alguém que na sua essência de existência é a própria fartura em pessoa. Deus é farto de amor, farto de graça, é farto de tudo, e nos fez a sua imagem e semelhança, e coroou o homem de bens. Então diga para o seu vizinho: você foi criado para estar bem. Amém? Les trago essa pregação por entender que ela é importante num contexto em que nós estamos encontrando na vida cristã e ouvindo tanto ataques. E alguns irmãos se sentem atacados na mente. Eles dizem: não, Deus quer que eu sofra, Deus quer que eu honre com sofrimento. Você não honra a Deus quando sofre. Você honra a si mesmo. Lhe digo que você não honra a Deus quando sofre, porque Cristo já sofreu, para que você não tenha que sofrer. Quando você sofre e tem prazer no seu sofrimento, você está tendo prazer em pagar alguma coisa para Deus, que Deus não lhe cobra, porque Jesus já pagou. Se Ele já pagou, logo Ele quer ser honrado em gratidão, em reconhecimento. O Senhor pagou, e se o Senhor pagou, por que eu tenho que pagar algo que já está pago? Pagar uma dívida 2 vezes é injusto. Amém? Então não há razão de pagar. Ele já pagou para que você tivesse direitos. Diga comigo: Jesus pagou o preço para que eu tivesse direitos. Então diga comigo: é justo que eu seja abençoado. Diga isso para o seu irmão. Eu vou parar de pregar.
Você tem que ter fé. Diga isso para seu irmão: é justo. Diga. É justo que eu seja abençoado. Por quê? Por que é justo? Porque Ele já pagou o preço. Por quê? Porque Ele já pagou o preço. Ele já comprou. Agora você tem que desfrutar. E a pergunta é: pastor, por que muitas pessoas não desfrutam? Não desfrutam porque não têm este entendimento. Elas querem sofrer. Elas não querem desfrutar, elas querem sofrer. Diga para o seu irmão vizinho: meu irmão, eu não quero sofrer, eu quero desfrutar. Aí alguém vai dizer assim: pastor, mas isso não é bíblico. Bom, eu li hoje de manhã na Bíblia, aqui na igreja, 5 da manhã, que Jesus diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Amém? Até agora nada tens pedido no meu nome. Pedi e dar-se-vos-á, para que vosso gozo, diga comigo, vosso gozo seja completo. Então a Bíblia diz que Deus quer que você seja feliz. Eu não inventei isso, está aqui na Bíblia. A Bíblia diz que você pode pedir a Deus, porque Deus quer te ver feliz. Então me ajude. Diga para o irmão: irmão, Deus quer te ver feliz. Então bata a palma. Para mim isso é tão real. Assim como um pai se alegra com a felicidade de um filho, o meu Pai Celestial se alegra com a minha felicidade. Amém? Dito isso, eu quero rapidamente mostrar algumas coisas nessa palavra. A primeira coisa que eu quero que você note está no verso 1. Agora sim, verso 1. Sobreveio fome à terra. Eu não sei porque que essa versão me apronta, porque ela só inverte. A minha diz: sobreveio fome à terra. Essa aí diz: sobreveio à terra uma fome. Eu gosto mais dessa. Sobreveio fome à terra. Além da primeira nos dias de Abraão. E foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. A palavra de Deus diz que veio uma crise sobre a terra nos dias de Isaque, crises que já tinha vindo sobre os dias de Abraão. A palavra faz questão de mostrar que além da que Abraão viveu, Isaque vai viver também. Eu gostaria de ter tempo para lhes mostrar sobre o mentoreamento e os mentoreados. Aqui há um princípio muito poderoso. O caminho que o meu pai trilhou, eu terei que trilhar e ir além. Ele está intrínseco nessa passagem, mas eu não posso pregar sobre isso, porque ou eu prego sobre um ou eu prego sobre o outro. Mas só para mencionar esse aspecto, amém? Então Isaque está trilhando o caminho que o seu pai trilhou. Abraão venceu em dias de fome.
E Deus quer treinar Isaac para vencer nos dias de fome. Deus é um Deus vencedor. Deus é um Deus de vitórias. A Bíblia está cheia de batalhas lutadas pelos filhos de Deus. E toda vez que Deus entrou em cena, Deus fez seus filhos vencer. Você tem inúmeras batalhas. O Antigo Testamento ele é recheado de batalhas e batalhas e mais batalhas. A obra da cruz é uma batalha. Eu gostaria que alguém fizesse o filme do Mel Gibson. A Paixão de Cristo é fantástico. Mas eu gostaria que alguém criativo fizesse o filme da descida ao Hades. A coisa mais próxima disso nós vemos em Nárnia. O Leão e a Feiticeira, o primeiro, do C.S. Lewis. Ali você tem quando o leão está na pedra. Ali você tem um vislumbre tênue. Mas a maior vitória de todos os tempos, Cristo a ganhou nas regiões mais profundas, quando Ele venceu a morte. E venceu a morte e ressuscitou. Ali foi a vitória eterna. Cristo venceu o diabo em condições. Ele era plenamente homem nesta condição e o venceu com sua integridade, com seu caráter, com sua justiça, porque ali o Espírito de Deus desceu às profundezas. E a Bíblia diz: o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Eu queria que alguém filmasse isso. Como deve ter sido impactante. A Bíblia diz nos Salmos que a morte, aquele dia, o reino dos mortos jubilou. Sabe por que jubilaram? Porque enquanto ele estava morto, enquanto ele estava aparentemente derrotado com o pecado da humanidade sobre si, naquele dia houve um momento crucial, quando o inferno celebrava, quando o inferno se alegrava, quando as trevas jubilavam. Houve um momento que o Espírito eterno de Deus ressuscita Cristo dentre os mortos. Deve ter sido um ecoar do inferno. Os mortos celebram a Deus pela obra redentora do Deus vivo. Eu queria ver um filme assim. Isso deve ter sido tremendo, espetacular. Vendo Cristo vivo tomar a chave do inferno e da morte da mão do diabo, chegar e tomar. Me dá aqui. Você perdeu. Perdeu. Isso deve ter sido fantástico. Fantástico. Os céus enxergando aquela batalha. Então diga comigo: Deus é um Deus de vitórias. Então, se Deus é um Deus de vitórias, Ele quer que os seus filhos experimentem vitória. Por isso Ele nos treina. Nos treina no dia a dia. A Bíblia diz assim que Ele treina os meus dedos. Ele diz assim, que Ele retexa um arco de bronze. As minhas mãos retexam um arco de bronze. E Ele treina os meus dedos para a batalha. Então, cada vez que você enfrenta uma adversidade, diga comigo: adversidade. Deus está me treinando para a batalha. A Bíblia não diz que você não vai ter problema. A Bíblia não diz que você não vai ter dificuldades. Mas a Bíblia diz que você está sendo para a batalha.
Por que Deus quer me treinar para a batalha? Porque Deus quer filhos triunfantes. O meu pai trilhou o caminho, e no trilhar do caminho ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo. Querido, ele venceu o diabo na tentação, venceu quando nasceu. O diabo quis matá-lo, ele venceu o diabo pequenininho. Ele venceu o diabo no monte. Ele venceu o diabo quando o enfrentou em vida. Ele venceu o diabo na cruz. Ele venceu o diabo na morte. Ele venceu o diabo na ressurreição. Ele dá de 10 a 0 no diabo, e ele quer que nós vençamos também. Meu Deus venceu, e ele me faz um vencedor. Aleluia. Ele não quer que você tenha medo. E veio a crise. A crise pode vir. Ele quer que você vença. E veio a crise, e Deus disse para Isaac, diga comigo, e Deus disse, Isaac, não desças, porque o lógico a se fazer, quando se está em crise, é fazer o que todo mundo faz. As pessoas têm suas táticas. Isaac tinha uma tática. Bom, se tem crises aqui, eu vou para o Egito, porque no Egito não há crises. O ser humano tem táticas. Se tem crises, eu faço isso aqui. Se tem crises, eu faço esse outro. Se tem crises, eu faço dessa forma. Mas sabe, querido, os filhos de Deus somos diferentes. Os filhos de Deus não somos guiados pela circunstância. O filho de Deus, ele não pode ser guiado pela circunstância. A circunstância, ela não pode determinar o que você vai fazer. Muitos filhos de Deus são derrotados porque eles se guiam pela circunstância. As circunstâncias pautam o que eles vão fazer. Diga comigo, as circunstâncias não podem determinar o que eu tenho que fazer. Então Deus lhe dá uma palavra, e Deus lhe disse: fica na terra, fica aqui, fica na terra de crise, fica aqui, não vai, eu vou te abençoar. Você consegue entender? Sabe, a coisa mais importante quando se está no meio de uma batalha é ter uma palavra. É ter uma palavra de Deus. Quando você tem uma palavra da parte de Deus, você vai se mover debaixo desta palavra. Quando Deus libera a palavra, você pega aquela palavra e se agarra a ela. Você precisa ter uma palavra de Deus para a sua crise. Senhor, está vendo uma dificuldade? Qual é a sua palavra para mim? O que é que eu tenho que fazer? Como que o Senhor vai me tirar dessa crise? Ou como é que o Senhor, o que o Senhor tem para mim? Não é o que o amigo diz, não é o que o conselheiro diz, não é o que as pessoas dizem, é o que Deus diz. Você está me entendendo? Inúmeras vezes
em inúmeras circunstâncias, o Senhor me deu a palavra. E quando Deus te dá uma palavra, querido, você não pode duvidar, porque a palavra de Deus nem sempre ela é normal. Não que Deus seja doido, mas Deus é doido para a gente deste mundo. A Bíblia diz que o evangelho para os que se perdem é loucura. Então nós, para os que vão para o inferno, somos loucos. Porque nós vamos fazer algo que ele diz fica, então todo mundo vai, eu fico. Mas Isaac, você vai morrer de fome, eu vou ficar aqui. Tem gente que vem a crise e todo mundo fecha e ele diz assim, eu também vou fechar. Vai ouvir seu Deus, que se Deus, seu Deus lhe disser fique aberto, ainda que todo mundo pereça, você não vai perecer, porque você tem uma palavra de ficar aberto. E ainda que todo mundo morra, você ficará vivo e em pé, porque há uma palavra de Deus dizendo, fique. Não recue, fique. Eu posso lhe contar inúmeros testemunhos da palavra de Deus na minha vida. Deus dizendo, faça assim. Mas Senhor, assim é meio louco. Eu não estou lhe dizendo se é louco ou se não é louco. Estou lhe dizendo que me obedeça. Quantas coisas. E sempre veio o milagre de Deus. Amém? Então a palavra de Deus diz que Isaac ficou e plantou. Diga comigo, ficou e plantou. Ficou e plantou. Ficou e plantou. Isso é um princípio. Você obedece e você se move em fé. Nunca haverá uma colheita se não há um plantio. Porque há uma lei que se chama a lei da semente. Diga comigo, a lei da semente. A semente, ela pode ser pequenininha. Você pega uma semente de laranja, no meio de uma laranja, e aquela semente, você dizer isso aqui é uma semente. Não, isso aqui é uma árvore. Porque a semente, quando plantada, ela vai dar uma, e a árvore vai dar muitas laranjas. Então uma semente, ela é pequena, mas quando plantada, ela libera crescimento exponencial. E a Bíblia diz assim, leia comigo, verso 12: semeou Isaac naquela terra. Isaac semeou. Eu vou ler, eu gosto mais daqui. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, pelo menos está igual. E no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor enriqueceu-se o homem, prosperou. Diga comigo, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Vamos de novo. Aqui está, engrandeceu-se o homem
e foi enriquecido até que se tornou muito. Uma palma ao Senhor, querido. Diga comigo: quando semeamos debaixo de uma palavra profética, a consequência é sermos abençoados por Deus. Semear não é só a questão de plantar ofertas, também é a questão de plantar atitudes, obediência. Sabe, eu já tomei decisões na minha vida e os céus não se abriram imediatamente. Nós ficamos, eu e a pastora Josi, por algum tempo debaixo de uma palavra de Deus, 2 anos sendo provados, mas sendo provados milimetricamente. Tinha dias que nós íamos até o minuto 49 e você dizia assim: bom, está no minuto, digo 45, eu estou com tempo, eu estou já com desconto. 45, digo, bom, agora Deus vai abençoar, porque o minuto 45 diz, não, tem acréscimo. Então nós ia lá para o 49, quase 50. Eu dizia: Senhor, mas esse acréscimo vai longe. Muitas vezes, prova cerrada. Muitas vezes. E estávamos debaixo de uma palavra e tínhamos que esperar. Mas eu lembro naqueles dias, eu levantava todos os dias às 6 da manhã e ia buscar ao Senhor. E o Senhor dizia assim para mim, essa palavra todo dia. E o semeador saiu a semear com lágrimas e voltou trazendo seus molhos jubiloso. Todo dia Deus me dava essa palavra: Victor, o tempo da semeadura, ele é tempo de lágrimas. Porque quando você está semeando atitudes, obediência, tudo, você só, o semeador, ele abre mão. Você entende que semear é abrir mão de algo que você tem? Eu tenho tempo, Deus mandou usar esse tempo aqui, eu estou abrindo. Eu podia estar fazendo outra coisa. Estão comigo? Gasta esse tempo aqui. Eu tenho força, eu posso fazer um monte de coisa, mas Deus diz: dedique essa força aqui. Eu tenho algum dinheirinho e Deus diz: oferte-o aqui. Lembro que no meio daquela crise, era uma crise, querido, era uma crise tão grande que nós contávamos as moedas. Vai dar para comprar 4 gajetas, que não era cacetinho, era gajeta, meio quilo de massa. Vai dar para comprar alho, cebola. Era assim. E eu lembro que naqueles dias eu tinha uma dívida para receber de 15 quadros. Cada quadro custava, o mais barato era $350,
O mais barato. É mais ou menos isso. $150 o mais barato e $350 o mais caro. Tinha de 2 modelos. Eu tinha 15 para receber. E o Senhor Jesus disse assim: eu quero que você abra a mão, que você não corra mais atrás de receber isso. Quero que você confie em mim. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Aí você diz assim: irmão, passou os 2 anos e Deus nos trouxe para a igrejinha. Isso faz 10 anos atrás. Essa semana me escreveu uma irmã uma mensagem, disse: pastor, eu lembro quando o senhor chegou à igrejinha em cima de um caminhão, porque não tinha dinheiro nem para vir de ônibus. Eu também lembro disso. Como esquecer isso? Eu lembro, ela disse assim: eu lembro quando o Senhor começou a igreja numa bicicleta. Não, eu comecei a pé. Um mês depois ganhei a bicicleta. Essa semana eu lembrava com minha esposa o dia que a gente foi a Livramento com um Gol batedeira, porque para nós era a melhor coisa do mundo. Para quem tinha uma bicicleta, um Gol batedeira era uma BMW. Eu ia dizer uma Land Rover. Só que eu louvo a Deus porque a minha esposita sempre sorridente do meu lado. Fedia gasolina, mas ela nunca arredou o pé. Você consegue entender? E semeou o homem naquela terra. Há um tempo para semear, querido. Diga comigo: há tempo de semear. Se você semeia debaixo de uma palavra, haverá tempo de colher. Eu podia estar fazendo tantas coisas. Eu podia estar fazendo coisas criativas que eu podia fazer e ganhar dinheiro, mas Deus diz: não, semeia aqui. Semeia aqui. Semear é ter fé, semear é acreditar, semear é confiar, semear é se mover, crendo que não importa o que as circunstâncias dizem, não importa o que o panorama diz, não importa que alguém diga por que você faz isso. O que importa é o que Deus diz, é o que Ele fará e o que está por vir. Se você semeia debaixo de uma palavra de Deus, haverá colheita, haverá bênção, você será engrandecido. Dê uma salva de palmas ao Senhor, se você crê nisso. Há sim tempo de semear e é difícil. É muito difícil. Mas sabe quando você tem uma palavra e você diz assim: Senhor, eu sei em que tenho crido. Eu tenho uma palavra e eu sei que a tua palavra não falhará. Aí quando Isaac ficou grande, diga comigo: quando ficou grande, lhe entulharam os poços. Verso 20. Mas os pastores de Gerar, já vou terminar. Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Eseque, que quer dizer contenda. Quando você começa a colher, o diabo começa a contender. Depois ele
Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso ele deu o nome de Sitna. E isso significa, Sitna significa acusação. Quando você começa a vencer, o diabo quer te acusar. Mas Isaac continuou. Então olhe que lindo, verso 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Dali saiu para Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. E então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Querido, Deus quer te estabelecer na terra. Eu creio que Deus tem um lugar para cada um de nós. Esse lugar é um lugar especial. Não que é longe daqui, distante daqui. É um lugar em Deus. É um lugar no coração de Deus. E quando você conquista esse lugar no coração de Deus, isso vai se manifestar aqui no mundo físico. Deus não estava estabelecendo Isaac na terra, estava estabelecendo Isaac em Deus. A terra só foi o resultado. Quando você vai vencendo as tuas barreiras, tuas dificuldades, na confiança. Me entulharam o poço, não, eu vou para o Egito, não, Isaac, eu tenho uma palavra. Deixa que entulhe, Deus vai dar outro. Abre outro, me entulham o poço, e ele diz: não, deixa que entulhe, Deus vai me dar outro. Eu tenho uma palavra. A cada desafio, a cada passo que ele vencia, ele estava estabelecendo um território em Deus. Cada vez que você vence um desafio, você conquista um lugar em Deus. Cada vez que você obedece e se afirma na obediência e na fé e na confiança, você vai conquistando um lugar na montanha de Deus, no coração de Deus, e ali você vai se arraigando, e ali você vai conquistando o território. Você não o conquista aqui primeiro, o conquista lá em cima primeiro. Então, de repente, Deus te levanta a uma altura, e aqui embaixo começa a se manifestar, e o diabo diz assim: eu não vou mais contender com ele, não vou mais brigar, porque ele percebe que você se estabeleceu no Senhor, e que agora o Senhor começa a te prosperar e te abençoar e te estabelecer na terra, e te faz instrumento para ser bênção a outras pessoas. Vamos ficar em pé.